E a gente aqui com ao vivo também no Instagram, adicionada. Esperamos que a gente não tenha nenhuma falha técnica. Oi, Oi, boa Júlia! noite. Boa noite. Boa noite, estamos aí ao vivo já no Face também. Deixa eu ver se eu consigo acessar no Face, que eu não sou a melhor pessoa Tá. para essas tecnologias. A gente está se adaptando também, né? Outra vez tivemos um probleminha técnico também com o áudio. Hoje a gente vai ver se a gente consegue fazer a Eu transmissão acho, simultânea também. Ele tenta se acho que eu ali. pedi, gurias. Não sei Deu, se deu. deu. Eu tô Deu. te Vai liberar. aprovando, vai liberar ali, vai aparecer já. Vocês estão muito profissionais já. Ah, viu só? Experiência, a gente já fez uma live. Deu certo. Agora sim. Estamos no Face também. Isso aí, que bom que deu certo. Tá dando tempo do pessoal entrar aí na live, no horário que a gente marcou. Que bom que tem bastante gente já entrando, participando. Porque é um tema muito interessante hoje, né? Vários temas interessantes. Vamos tratar de um tema aí que muita gente tem dúvidas, né, Julia? Então, Vários. Normalmente a gente não se preocupa com coisas que acontecem na hora de morrer, né? As pessoas se preocupam só com o que acontece em vida. E é isso aí, a gente tá trazendo esses temas aí que tem uma conexão, né? Uma relação das duas áreas de direito, que é o direito de família e o direito previdenciário. Então, muita gente tem dúvidas nas duas áreas e também quando chega um momento em que essas duas áreas se encontram, né? Como é o caso, por exemplo, de um requerimento de pensão por morte, que tem que se analisar quem é que são os dependentes, como é que faz para se habilitar como pensionista, né? Tem vários assuntos que se relacionam aí entre essas duas áreas. tudo a gente vai tratar hoje, né, Julia? Vamos colocar aí as dúvidas que normalmente surgem em relação ao direito de família, reconhecimento de união estável, divórcio com fixação de alimentos, pensão alimentícia, né? E tudo pode causar um reflexo na esfera previdenciária, por isso eu acho que é importante a gente trazer isso aqui para os nossos canais aqui no Instagram e no Facebook. E é bem importante, né, gurias? Porque normalmente as pessoas entendem de uma parte e não entendem da outra. Então, fazer essa conexão dessas duas áreas que estão completamente ligadas é muito importante. Agradeço a vocês, inclusive, o convite de participar para a gente conversar sobre isso. Ai, a gente ficou muito feliz que tu aceitou. Então, já que já tem bastante gente, né, nos dois canais aqui, eu acho que a gente podia começar, assim, enquanto entra mais gente, nos apresentando, né? O pessoal, os nossos seguidores, clientes e amigos que estão na live já nos conhecem, né? Sou a Patrícia Fris, atuo no direito previdenciário. O nosso escritório tem esse foco de direito previdenciário, atuamos já há mais de 10 anos nessa área, somos especialistas nessa área, ao lado da minha sócia, né? E eu sou a Mariana Petri, para quem não me conhece, acho que todo mundo que está aí assistindo me conhece, mas enfim, né? Como a Patrícia falou, somos sócios aí há mais de 10 anos. A nossa área de concentração atualmente é o direito previdenciário, então hoje a gente, como a gente falou ali no início da nossa conversa aqui informal, a gente vai tratar então dessa relação do direito previdenciário e do direito de família. E daí a gente pensou na nossa parceira, né, a advogada que atuou também aqui como uma das parceiras do escritório na área de direito de família, de te convidar, Júlia, para participar aqui. Tu tem uma atuação bem grande nessa área, faz especialização também nessa área, diversos cursos. E gostaria que tu te apresentasse, então, para as pessoas que nos conhecem nosso escritório, mas que ainda não te conhecem. Então tá. Oi, gente, muito prazer. Eu me chamo Júlia. Eu sou advogada especialista em direito de família, em direito sucessório e com uma pós em andamento aí em responsabilidade civil para atuar junto com o direito de família. Eu atendo em Taquara e também em Porto Alegre. Hoje meu principal escritório é aqui em Porto Alegre.
Eu sou associada ao IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, então eu tento estar sempre o mais atualizada possível. E é isso, eu tenho a parceria com a doutora Mariana e com a doutora Patrícia nessas ações que chegam no escritório delas, desses temas que fogem do direito previdenciário, e a gente trabalha juntas nesse sentido. É isso aí, que bom, Júlia. Muito feliz pela tua aceitação em participar dessa nossa live aí, que vai tratar, então, da relação entre essas duas áreas. E por que a gente pensou, né? Como a gente já falou lá no início da live, tem muitos assuntos que se ligam, tanto em direito de família e direito previdenciário, que é importante as pessoas terem um certo conhecimento, né? Para que possam já, quando precisar encaminhar um benefício, já ter essa noção de qual documentação vai precisar, o que precisa comprovar, né? Como eu dei o exemplo ali de uma pessoa que vai fazer o encaminhamento de um pedido de pensão por morte. Se ela é casada ou vive em união estável, tem situações diferentes, né? Tem documentos diferentes que precisam ser apresentados para o INSS, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Mas é claro que não se limita a essas duas situações, tem muitas outras que a gente vai também trazer aqui. Nós temos também a questão também dos menores sob guarda dos avós, temos a questão da investigação de paternidade, que pode ocorrer, inclusive, após a morte, falecimento do segurado, se isso vai gerar direito a um benefício de pensão por morte ou não, dos cônjuges, né, que se divorciam e são fixados alimentos, né, para esses cônjuges, se isso gera também uma relação de dependência para fins previdenciários, enfim. Vamos tratar de algumas coisas e nós vamos introduzir, então, a nossa live tratando, então, dos dependentes. Vamos falar um pouquinho sobre os dependentes para fins previdenciários e que estão previstos lá na Lei de Benefícios da Previdência Social. Como a Mariana falou, a Previdência Social, o INSS, já tem ali na lei quem eles consideram que são os dependentes que podem, então, se habilitar no INSS para receber um benefício. Tá? Os dependentes do segurado que faleceu, enfim, são ali elencados na lei da Previdência Social e são divididos em 3 classes. A primeira classe, né, a classe que não precisa comprovar dependência econômica, basta comprovar a condição de ser cônjuge, casado, né, ou casada, companheiro ou companheira, né, no caso de união estável, filho até 21 anos, ou filho inválido. Então, comprovando ser uma dessas pessoas, não precisa comprovar a dependência econômica, basta apresentar a documentação que prove essa condição de familiar, cônjuge, companheiro, filho menor até 21 anos ou inválido. Aí sim precisa comprovar não a dependência econômica, mas a condição da invalidez, certo? Além dessas três pessoas que estão na primeira classe, o INSS também considera como dependente do cônjuge, dependente do segurado que faleceu, o enteado ou o menor que vive sob guarda. Essas duas pessoas, tanto o enteado ou o menor que está sob a guarda de um avô ou uma avó, por exemplo, eles podem também se habilitar como dependentes da primeira classe, né? Mas precisam daí, neste caso, comprovar que dependem economicamente do segurado que faleceu, certo? Então, essa primeira classe é mais fácil a comprovação, né? Basta apenas comprovar a condição, a filiação ou o regime de casamento ou da união estável. Não tendo nenhum dependente da primeira classe, o INSS passa a pagar, ou entender que permitir que outros dependentes se habilitem. Na hipótese de não ter filho, enfim, não ser casado, né, que se enquadra nos dependentes de primeira classe. Então, tem a possibilidade dos pais do segurado falecido se habilitarem, ou então, na falta dos pais, do irmão menor de 21 anos ou inválido. Então, os dependentes da segunda classe, os pais ou o irmão menor ou inválido, então podem se habilitar, né, mas precisam daí comprovar essa dependência econômica, que recebeu algum tipo de ajuda do segurado que faleceu para conseguir encaminhar o pedido de pensão por morte, por exemplo.
Eu acho interessante, Júlia, tu falar um pouquinho para nós a respeito da dependência do cônjuge separado judicialmente ou do companheiro, onde houve a dissolução da união estável, porque, na verdade, se ficaram fixados alimentos, ele pode ser, sim, um dependente econômico. Então, eu acho bem interessante e legal a gente tratar aqui sobre essa fixação de alimentos, né, no âmbito do direito de família, como é que funciona. É difícil um cônjuge receber alimentos do outro, né? A gente não está aqui tratando de filhos, né? Mas sim do cônjuge. Acho legal a gente tratar, então, a respeito disso para o pessoal aí saber como é que funciona. Certo. Essa é uma questão bem interessante, porque quando a gente fala de pensão alimentícia ou de alimentos, que é esse valor alcançado para garantir a subsistência de alguém, normalmente a gente pensa no pai que paga pensão para o filho que é menor de idade. E, na verdade, a lei determina que esses alimentos, eles são recíprocos entre ascendentes e descendentes. Então, tanto os pais podem pagar para os filhos, quanto os filhos para os pais, entre irmãos e também entre cônjuges ou companheiros, no caso da união estável. Entre esses cônjuges ou companheiros, eles têm algumas peculiaridades e uma delas é que, normalmente, esses alimentos eles são transitórios, mas eles buscam atingir a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga com base no padrão de vida e na condição social dessas duas partes envolvidas, então buscando uma proporcionalidade ali. Um outro mito que a gente tem sobre pensão alimentícia é que o valor é sempre 30% do salário. Na verdade, essa é uma construção cultural que existe, não tem nada na lei que estabeleça esse percentual. Realmente, o que vai ser levado em consideração é isso que eu falei, da necessidade de quem vai receber e da possibilidade de quem vai pagar. E muitos casos chegam aqui no escritório de cabelo em pé, desesperados, porque, doutora, o meu marido ou o meu pai me pagava pensão e agora ele morreu, o que vai acontecer? Eu não vou mais receber esse valor, eu vou ficar desassistida nesse sentido. E é aí que a gente começa e vai atrás do direito previdenciário para explicar como que funciona. Então, exatamente. Acho que a Mari vai explicar um pouquinho essa parte para nós. Nesse momento, daí se interliga, né, o direito previdenciário com o direito de família. Eu acho, na verdade, um tema também muito interessante, né? É que, às vezes, quando não existe, por exemplo, um contrato de união estável ou não existe um reconhecimento de união estável judicialmente, né? Muito embora isso possa ser feito, né? Também existe mesmo assim, existe a possibilidade desse companheiro ou companheira se habilitar na pensão por morte em caso de falecimento, né, do companheiro ou ex-companheira. E também eu acho interessante a gente tratar aqui que quando a gente fala em companheiro e companheira, né, Júlia, a gente está falando também da relação homoafetiva, né, que também sim gera a relação de dependência, né, tanto para fins previdenciários quanto para fins hereditários, enfim. Então, essa questão também eu acho que é bem relevante. E quando não existe o reconhecimento da união estável por meio de uma ação judicial ou por meio de um contrato, é plenamente possível se fazer o reconhecimento quando se faz o pedido de pensão por morte no INSS, né, juntando algumas provas de que essas pessoas, sim, viviam em união estável, sempre com aquele objetivo de constituição de família lá, previsto na Constituição, enfim. E essa prova pode ser feita através de documentos, né? Como conta corrente em conjunto, plano de saúde, dependente no imposto de renda, enfim, né? Então, essa prova é plenamente possível e essa dependência, então, dos cônjuges, companheiros e companheiras, não é, assim, uma coisa difícil, né, de ser feita. Sim. Mais que eu recebi agora, o pessoal que está nos assessorando aqui, a Ana e a Cássia, nos avisaram que o Face está logado pelo meu particular, tá? Pelo Patrícia Pris. Isso foi uma falha técnica nessa live, a outra foi o áudio, então a falha foi de estar passando no meu
pessoal. Então depois a gente vai deixar salvo aqui, vamos compartilhar no Face do escritório, certo? Eu ia Salva perguntar lá, se as meninas, se as gurias aqui que estão nos assessorando puder deixar um aviso lá no Face do escritório, né? Que a gente vai depois compartilhar a live lá. Obrigada, Suzana. Ai, uma pena, vendo pessoal. Desculpa Neto pro pessoal que está também. nos aguardando lá no Face. Vai Mas resolver enfim, agora. voltando, então, retomando rapidinho a questão da prova, né, da união estável, ou que não tem um documento, é um pouquinho diferente, né, na área do direito de família. Júlia, se puder explicar rapidamente para a gente como é que se faz a caracterização da união estável, você tem que ter um tempo específico para se considerar que está vivendo em união estável, como é que faz isso? Para o direito previdenciário é um pouquinho diferente, então explica para a gente como é que é no âmbito do direito de família. Então, mais uma ideia errada que se tem sobre união estável é quando a gente pergunta para alguém se ela vive em união estável e a pessoa responde: a gente mora junto, mas não tem nada. E, na verdade, a lei, de novo, não estabelece que tenha algum documento, um contrato ou uma escritura pública de união estável para que seja configurada. O que a lei estabelece é que haja uma relação pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Percebam que em nenhum dos requisitos ela fala em tempo mínimo de convivência ou desse contrato, dessa escritura pública. Ela é simplesmente o passar do tempo preenchendo todos esses requisitos que eu falei. Da mesma forma, é importante, que nem a doutora Mariana ressaltou, tanto em relações heterossexuais como em relações homossexuais, não existe mais essa distinção há muitos anos já. Essa distinção foi declarada inconstitucional pelo STF, então, independente de ser uma relação homo ou hétero. E essa questão do contrato e da escritura pública de união estável, ela não é imprescindível, mas ela é muito importante para nos ajudar a delimitar quando começou e quando terminou essa união estável, tanto para fins sucessórios, hereditários, mas também quando que essa sociedade se dissolveu, desde quando que essas pessoas estavam juntas. O que no casamento é um pouco mais fácil, né? Porque a gente consegue ver pela data da certidão de casamento, de fato, quando começou aquela união. E na união estável isso é um pouco diferente. Mas mesmo que não se tenha essa escritura pública, a prova ela pode ser feita justamente com documentos e com situações que corroborem, que complementem todos esses requisitos que eu falei para vocês. Então, ela pode ser feita através de testemunhas, ou se o casal tinha filhos em comum, às vezes até o financiamento para comprar uma casa junto onde a família iria morar também é uma prova importante. E muitos juízes aceitam até postagens em redes sociais ou em fotos, tipo, almoço de domingo em família. Então, esse casal que convive, na verdade, em união estável, né? Em relação a essa questão, assim, da união estável para o direito de família, é mais ou menos essa forma de prova que a gente pode produzir. Para o direito previdenciário já é um pouquinho diferente, né? O INSS é um pouquinho, restringe um pouco mais, ou melhor dizendo, ele exige um pouco mais de prova, né? Não basta só testemunhal, obviamente, eles exigem um início de prova material. O que é isso? A apresentação de documento, né? E esse documento não pode ser um documento muito antigo, tem que ser um documento que comprove que esse casal, né, convivia como se fosse uma família, pelo menos há 2 anos antes do óbito, né? Dentro... É o teu, Júlia, que tá tocando aí? É o meu, mas pode deixar, é o interfone. Tá, ok. Então, essa prova da união estável tem que ser uma prova recente para provar o quê? Justamente o que o INSS quer que seja provado. Que o segurado que faleceu tinha uma companheira no momento do óbito, né? Que essa união estável existia ainda no momento do óbito. Então, vale, obviamente, um contrato de financiamento, um documento, um extrato de conta conjunta, mas não vai ser o suficiente se for muito antigo,
Tem que estar Recente. isso, tem que estar dentro desse período aí de 2 anos, até 2 anos antes do óbito, né? Vale daí algum documento do hospital que o companheiro ou a companheira estivesse lá acompanhando exatamente no hospital, né? Vale também declaração de imposto de renda como dependente, plano de saúde que conste o segurado falecido como dependente, comprovante de endereço, né? Mas tudo recente e próximo ao óbito. Isso é importante a gente deixar claro aqui, deixar claro para todo mundo, né? Eu acho que uma outra questão, né, Júlia, que a gente que tem muito questionamento, né? Eu acho que nós não tratamos aqui ainda, é a questão, tu já falaste como fixam os alimentos, né? Tanto a gente tratou dos cônjuges, enfim, que é possível se fixar alimentos, e para fins previdenciários, o cônjuge separado judicialmente, divorciado, enfim, que restaram fixados alimentos, eles são dependentes para fins previdenciários, porque eles dependem economicamente, então, daquele segurado que faleceu e podem sim se habilitar, né, em caso do óbito desse segurado, para receber essa pensão por morte. Mas é importante também a gente deixar claro que nem sempre são fixados alimentos, né, numa separação ou num divórcio, nem sempre foram fixados alimentos, e mesmo assim esse ex-cônjuge depende economicamente daquele segurado. E como demonstrar isso? Então, pode se demonstrar através de extratos bancários, onde fique, né, demonstrado que aquele ex-cônjuge ajudava financeiramente, né, o cônjuge separado, ou pela declaração de imposto de renda, ou ele era dependente, por exemplo, no plano de saúde. Enfim, existe a possibilidade, sim, de se demonstrar essa dependência econômica do cônjuge separado ou companheiro separado judicialmente. Acho que isso é uma questão que gera muita dúvida e é importante a gente, né, informar isso aqui. E agora eu me lembrei de uma situação também de um casal, e é uma situação muito comum, sabe? Vai se identificar também na tua área, de um casal que era casado, se separou de fato, o que quer dizer? Ele se separou e não fez o papel, né? Não fez o divórcio. O casal se separou e um deles constituiu uma nova família, viveu em união estável com outra pessoa. Quem vai receber a pensão por morte, né? Então aí também é uma situação que tem que comprovar a dependência econômica da esposa, porque ela em princípio vai receber, né? Mas se depois a companheira provar a união estável perante o INSS, é ela que vai ter direito à pensão por morte, né? E vai dividir com a esposa, que consta lá no papel da certidão de casamento, só se a esposa provar que é dependente economicamente do segurado falecido. Estou falando esposa, mas vale para marido, para companheiro, companheira também, tá? Então, é uma questão de realmente provar com quem o segurado estava no momento do óbito e se aquela pessoa que está pedindo a pensão tem essa dependência econômica, né? É importante a gente falar, porque essa é uma dúvida que sempre surge, né? Ah, eu não recebia pensão, meu cônjuge não me pagava pensão, mas eu dependia economicamente dele. Agora que ele morreu, eu não tenho direito à pensão por morte, e não é bem assim, né? Exatamente. Bem importante essa parte. É um tema que tem muita gente que se enquadra nessa situação e que também, às vezes, não sabe, né? Lá, recebia pensão alimentícia, o ex-cônjuge vem a falecer, tem uma nova companheira, enfim, e aí ela normalmente pensa, mas quem vai receber a pensão é a atual companheira, e eu não, porque eu estava separada dele. Então, é um engano pensar dessa forma, porque sim, a ex-companheira ou a ex-esposa também vai poder receber esse benefício de pensão por morte. Eu acho que agora a gente já falou bastante de união estável, né? Enfim, vamos entrar num outro assunto que eu acho que é bem importante também. E existe agora, a gente sabe que a gente está vivendo agora 2 anos numa pandemia, a gente teve muitos óbitos, muitos pedidos de pensão por morte. Eu acho interessante a gente falar, Júlia, um pouquinho a respeito da investigação de paternidade pós-morte. Como funciona isso? Porque isso também vai causar reflexo lá na Previdência, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que funciona a investigação de paternidade após a morte. Certo. Nesses casos,
em que um filho busca o reconhecimento de um vínculo de filiação depois da morte de um suposto pai, ele precisa acontecer mediante um processo judicial, e é um procedimento relativamente simples. É feito então o exame do pareamento do código genético, né, que a gente chama aí de exame de DNA, com os parentes consanguíneos mais próximos. E se esses parentes se recusarem, surge uma presunção de que há essa paternidade. Então, por exemplo, o pai que faleceu sem registrar o filho, sem constar o nome desse pai na certidão de nascimento, esse filho pode fazer esse processo judicial, reconhecendo esse vínculo e provando, né, juntando elementos de que aquela pessoa indicada é provavelmente o pai. É interessante essa questão do exame de DNA, porque normalmente as pessoas acham que é feito mais uma ação do cadáver, e na verdade não é isso, né? É feito esse exame dos parentes consanguíneos que são mais próximos. E nesses casos, outra dúvida que surge também é em relação a como fica o rateio da pensão por morte desse filho que foi reconhecido depois que essa pessoa já faleceu, né? Então isso é uma coisa que também, né, reflete no direito previdenciário. Então, obviamente, como esse filho foi, mesmo ele sendo reconhecido, né, após, né, a morte desse segurado, ele vai sim ter direito, né, à pensão por morte, porque ele está lá elencado no artigo lá da Lei de Benefício da Previdência Social, e ele vai se habilitar como um dependente, né, para fins previdenciários, e vai haver um rateio, né, entre todos os dependentes desse segurado, por exemplo, entre a mulher e os demais filhos, se houverem, né, outros filhos, ou filhos menores ou filhos maiores incapazes, né, vai se ratear essa pensão entre todos os dependentes. E já falando em tema atual, né, que não digo atual, mas um tema com uma repercussão muito grande, que é a investigação pós-morte, agora nessa época de pandemia. Vamos trazer, a gente pensou em trazer também hoje um posicionamento recente, né, que decorre já de um reconhecimento de um direito que pelo STF, que foi feito já lá em 2018, né, o nosso mundo evolui e as relações familiares mudam, as pessoas mudam, né? E é a questão dos transgêneros, que a gente já tratou aqui no nosso Insta, e que a Júlia também já postou, que trabalha também, tem clientes também que se utilizaram já procuraram ela para fazer também esses pedidos de reconhecimento, né, de autoidentificação de gênero. E é uma questão que influencia muito no direito previdenciário, né? Então, a gente tem que informar a população de transgênero que tem direito, sim, a uma proteção previdenciária de acordo com a sua autoidentificação. Então, não é automático, né, perante o INSS, exige alguns requisitos, e a Júlia, então, me peço que explique para nós como é que funciona. Como é que funciona esse procedimento judicial, extrajudicial? Tu consegue explicar para a gente? Claro. Então, em um primeiro momento, para a gente conseguir entender o que são as pessoas transexuais ou as pessoas trans, a gente precisa diferenciar o sexo do gênero. O sexo, ele é a definição da medicina e ele é baseado nos elementos biológicos. Então, por exemplo, se eu nasci com um útero, eu sou mulher. E isso se difere do gênero, que é como a pessoa se identifica na sua individualidade, como homem ou como mulher. E independe desse sexo biológico, né? E as pessoas trans, elas são as pessoas que não se identificam com o sexo biológico. O gênero, né, como eu já falei, ele é uma autoidentificação. Então, ele é uma identidade que ela é autopercebida como homem ou como mulher. E justamente por isso é que a pessoa, por ser como a pessoa se vê, é que para fazer a alteração do registro quanto em relação ao gênero e também ao nome, não precisa de autorização judicial, não precisa de um laudo médico, que muitas vezes se tem essa ideia, né? Inclusive em relação à cirurgia de redesignação sexual.
não é necessário nenhum desses documentos, basta que a pessoa tenha mais de 18 anos, seja capaz para todos os atos da vida civil, declare perante esse registrador a identidade que ele se auto-percebe e que seja apresentada uma documentação também. A legislação traz um rol de documentos, como, por exemplo, algumas certidões judiciais, para também garantir que não vai haver nenhuma fraude nesse sentido, né? Mas, em relação à pessoa trans, é mais ou menos assim que funciona. Lembrando que existem várias vertentes teóricas que abordam essa questão de sexo e de gênero de diferentes formas, mas, basicamente, em resumo, é dessa forma que a gente faz a diferenciação. Ótimo, excelente. E é justamente isso que interfere no sistema de benefícios, né? Porque tradicionalmente é um sistema binário, né? Quer dizer, é homem e mulher. Tem regras para mulher e regras para homem. E isso vai causar uma influência em diversos benefícios. Por exemplo, aposentadoria por idade, tem aposentadoria por idade para o homem e aposentadoria por idade para a mulher. O fator previdenciário, ele é diferente para a mulher e para o homem, porque a expectativa de vida da mulher e do homem é diferente. Então, se a pessoa tem uma autoidentificação diferente, né, do que é o biológico, diferente, ela se percebe num sexo diferente do que ela tem em relação à biologia dela, ela tem esse direito, então, de ser reconhecida conforme ela se auto-identifica. E isso também tem que ser observado pela Previdência Social. Já tem, então, decisões, né? Tem regulamentos que exigem que se faça essa concessão de benefícios de acordo com a auto-identificação do segurado. Então, não basta só para o INSS que você se declare que se auto-identifica como homem ou mulher, mas você tem que fazer, então, essa alteração que a Júlia comentou no registro civil, tem que trocar o prenome, o gênero que consta no documento e levar para o INSS essas informações. Fazer as alterações também dentro do INSS, né? Depois de ser feita essa alteração no registro civil, também levar isso para dentro do INSS, porque embora não exista, não está na lei isso, né? O direito, ele tem a tendência de regular fatos no passado, né, que ocorreram no passado. Então, a lei não está acompanhando, né, a contemporaneidade, a modernidade. Então, isso não significa que essas pessoas não vão ter direito a uma aposentadoria, um benefício previdenciário, né, no sexo, como a doutora Patrícia falou, no sexo que ela se identifica. Porque a Previdência Social, ela tem um princípio de proteção social, então ela tem que proteger a todos de forma igualitária. Indiscriminada, Indiscriminada, exatamente, né? Então, essa proteção social e igualitária, proibindo a discriminação, também se estende ao INSS, que deve, então, observar essa autoidentificação do cidadão trans quando for fazer o requerimento da aposentadoria. Mas, para isso, se exige, então, essa alteração nos dados cadastrais, né? O CNIS, por exemplo, tem que estar lá. Ele tem que fazer essa informação. Ele contribuiu, por exemplo, um homem que contribuiu até uma certa idade como homem, depois conseguiu esse reconhecimento, fez alteração do gênero, né? Conseguiu alterar os documentos, vai passar a contribuir como uma cidadã, como uma mulher trans, né? Então, ela tem que informar isso para o INSS, porque vai fazer diferença. Ela vai se aposentar antes, né? Com 62 anos, se mulher, 61 anos e meio agora, em 2022, mas a aposentadoria para a mulher é antes em relação ao homem que se aposenta com 65 anos. E aí nós temos também a situação ao contrário, né? A mulher que se identifica com o gênero masculino vai se aposentar um pouco mais tarde. Então, essa questão da igualdade, ela tem que ficar bem, bem definida. Muito embora, como eu falei, não está na lei. Como não está na lei, o INSS, existe uma tendência cada vez maior do INSS em negar esse tipo de benefício, né? Então, isso precisa ser judicializado. Mas, judicialmente, a gente já tem aí decisões, né, favoráveis em razão de todo esse reconhecimento aí do direito do cidadão nessa autoidentificação do gênero. É isso aí. Não sei se nós temos perguntas ali já.
Eu confesso que eu não enxergo, não consigo. Eu tô enxergando Se eu uma sou aí, ó. casada com separação total de bens, tenho direito a pedir pensão por morte? Sim. Cônjuge tem, não precisa nem provar a dependência econômica, né? O cônjuge mesmo, independentemente do O regime. regime de bens, independentemente do regime de bens, né, o cônjuge sempre vai ter uma dependência econômica em relação ao segurado. Então, não precisa nem provar a dependência econômica, mesmo o regime de bens sendo a separação total de bens. É muito importante essa parte, né? Porque pelo que eu estou entendendo, para o INSS não importa qual é o regime de bens do casamento, né? E enquanto para o direito de família, isso é o que vai identificar e vai diferenciar quando ocorrer um divórcio ou quando ocorrer a morte de alguém. Para fins de direitos judiciário hereditários, tem influencia, né? Exatamente. Isso. Muito interessante a pergunta, Yolanda. Obrigada pela participação. É isso aí, eu pessoal. acho que não tem, se a gente não tem mais perguntas. Tem mais alguma pergunta? Aí o nosso apoio aqui, vamos ver. Tem mais uma. Qual é aqui, o prazo que eu tenho para pedir depois que a pessoa morre? Para pedir a pensão por morte, eu acho. Isso. Quer fazer aqui de duas para mais complicadinho, mas vamos lá. Enfim, então assim, ó, tem algumas situações que a gente tem que considerar, né? Por exemplo, o menor, né? Ele não tem o prazo para pedir essa pensão, ele não, até os 18 anos não tem nada de prescrição, né? Então ele vai conseguir desde a data do óbito, independentemente de quando ele peça, né? E em relação ao maior, ele vai ter um prazo, né? O prazo de solicitar esse pedido, né? É o prazo de 10 anos, né? A partir da data do óbito. E se tratando, por exemplo, de cônjuge ou o filho maior, por exemplo, que a partir dos 18 anos ele adquire a maioridade, mas ele recebe, por exemplo, ele tem direito de receber a pensão por morte até os 21 anos, né? No regime geral de previdência é assim que funciona. Isso é uma alteração que também é diferente. No regime geral de previdência, a pensão é recebida até os 21 anos, e no direito de família, com 18 anos, né? Na verdade, não necessariamente. No direito de família, a pensão, enquanto o filho estiver estudando e não prover o próprio sustento, o pai, né, nessa relação entre pais e filhos, o pai precisa pagar a pensão. Então, muitas vezes a gente tem essa ideia também de que fez 18 anos, não precisa mais pagar. E, na verdade, não é isso, né? A obrigação, ela só cessa quando cessa a necessidade desse filho, desse auxílio material do pai, né? Sim, aí tem uma diferença bem grande, né? E a gente também tem, agora eu falei até os 21 anos, mas em alguns regimes próprios de previdência, né? É um pouco diferente essa questão de até quando a pensão por morte é devida, né? Pela Previdência. Então, por exemplo, em alguns regimes próprios é até os 24 anos, desde que o dependente, né, o filho dependente esteja estudando ainda. Então, existe então essa outra diferença que tem que ser bem avaliada e bem analisada. A outra pergunta que veio aqui para nós, se é obrigatória a alteração do pré-nome. Para fins de para fins de encaminhamento de benefício previdenciário, de acordo com a autoidentificação de gênero, sim, tem que fazer essa prévia alteração do prenome e do gênero no documento de identidade e levar essa alteração para o INSS, para que no CNIS, no cadastro desse segurado, né, conste essa alteração de prenome, que ele passa a contribuir de acordo com a outra identificação de gênero, né, que agora ele está utilizando, o nome social, por exemplo. Esse é um nome social que vai ter que ser apresentado por o INSS para que eles consigam se utilizar dessas regras de acordo com a autoidentificação de gênero. Na verdade, essa é uma questão bem importante que tu trazes, Patrícia, porque antes a gente usava essa ideia de nome social, né, porque os processos para alterar o gênero e o prenome na certidão de nascimento era um procedimento que não era tão simples como é hoje, ele era um pouco mais demorado. Então, para a pessoa trans não ter que ficar respondendo a um gênero e a um nome que ela não se identifica, existia essa ideia do nome social.
Ah, interessante, de que uma hoje então não se usa mais. É muito difícil que se tenha Tá. um nome social hoje, porque a facilitação de fazer a alteração direto Sim, no registro de nascimento e aquele Gente, passar a ser o nome mesmo da pessoa hoje, tem uma acessibilidade atualmente, muito fácil, né? atualmente é muito mais simples, né? Eu me recordo que Sim. lá no início da minha quando eu comecei a advogar, eu fiz alguma alteração não relacionada a esse tema de transgênero, enfim, mas era através de uma ação, né, que tramitava na direção do foro, era uma ação judicial, e hoje é bem mais simples, correção de nome, se faz tudo extrajudicialmente, né? E aí tá um exemplo que a gente traz hoje do transgênero, que é tudo feito via cartório, registro civil. Porque é um de direito, fato é o né? que a Pelo pessoa um é um direito, a direito personalidade dela é como fundamental, ela se identifica. Então, né? até essa questão de não precisar de laudo médico, porque não é uma doença, não é uma patologia, Sim, não sim. precisa um juiz dizer, porque é como a pessoa se identifica, é como ela Exato. se sente, né? Então, é E é bem bem interessante, interessante. Julia, porque até isso é uma questão, uma curiosidade até que era minha, né? Eu não tinha conhecimento claro, eu sabia que poderia ser feito via cartório, via registro civil, mas eu achei que precisasse ter um laudo, uma avaliação psicológica, enfim, né? Não sabia como funcionava esse procedimento para alteração de gênero. E a gente vê, então, que houve uma simplificação disso, né? Em função do que a gente vem vivendo atualmente, Né? E né? do próprio reconhecimento do direito Do dessa direito, pessoa, né? Que apesar de nascer com um corpo, se identifica com o outro gênero, né? Eu acho que é muito interessante, é uma vitória, né? Que foi conquistada aí de um reconhecimento. Infelizmente, eles tiveram que travar batalhas para que esse reconhecimento fosse feito pela justiça e isso desencadeasse, então, essa facilitação, né? E também é importante até a gente dizer que, como sendo direito do cidadão trans, quando ele vai fazer essa alteração, nenhum funcionário público pode impedir de fazer esse registro, essa alteração, nem mesmo no INSS. Né? Isso é uma forma de discriminar também, que pode ser indenizado. Então, tem que cuidar, exigir o seu direito, né, de alteração dos registros, seja registro civil, seja no INSS, para exercer mesmo o seu direito de autoidentificação. É isso aí. Eu acho que era isso, né? Acho que Temos sim. quase 45 minutos aí conversando. Nos estendemos bastante porque são vários assuntos, né, que se relacionam, que relacionam uma área e a outra. E não é um assunto muito fácil, né, de tratar, explicar essas questões, essas regras previdenciárias, essas regras dentro do direito de família, mas eu acho que foi legal, né, Júlia, esse nosso encontro aqui para falar um pouquinho sobre essa relação do direito previdenciário com o direito de família. Eu agradeço de novo, meninas, o convite. Muito obrigada. Fico à disposição se surgir alguma dúvida daqui para frente no meu Instagram, tanto no meu profissional quanto no meu Instagram pessoal. Se alguém quiser deixar, isso é interessante, então eu acho que se alguém quiser deixar dúvida, nos enviar, a gente vai responder ali nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, através do direct, WhatsApp, enfim, né, a gente pode responder. E até eu quero fazer a indicação que eu recebi algumas perguntas sobre direito previdenciário que não tinham muita relação com direito de família. Por exemplo, tenho 26 anos, um dia eu vou me aposentar? E é importante a gente falar que você planejamento previdenciário. Isso, tem um canal no YouTube do Petri Fris que vocês falam sobre essas temáticas. A gente tem né, vários temas vídeos, lá, já vídeos lá no nosso canal no YouTube. Quem está nos assistindo, se quiser se inscrever lá, né, a gente está trazendo vários assuntos aí relacionados ao direito previdenciário, especialmente, né, em relação à reforma da Previdência, que todo mundo está achando aí que não vai conseguir se aposentar nunca, né? Mas sim, tem jeito. Existe, tem jeito sim. O importante é planejar. Exatamente. E essa live vai ficar salva, né? Vai ficar salva aqui no Insta, a gente vai passar para o nosso canal no YouTube. E importante, vou passar para o canal, para a página do Face lá do escritório. Acabamos já fazendo a transmissão pelo Face através do meu Face particular. Uma falha aqui dessa. Falha técnica. Sempre tem que ter uma, né? Mas a de hoje foi essa, mas vai ficar salva lá. A gente vai compartilhar e vamos deixar à disposição para o pessoal fazer pergunta e até sugestão de temas para a próxima live. A gente vai fazer.
E já temos uma data, vamos divulgar posteriormente, mas sugestões de tema a gente aceita aí, com certeza. Certo, pessoal? Júlia, mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo, assim, esclareceu um monte de dúvida nossa, inclusive, né? Foi muito legal. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por dispor do teu tempo aí para falar um pouquinho com a gente, com os nossos seguidores, com os teus seguidores, enfim. Eu acho que a gente está aqui também para prestar informações, né? Tanto no direito previdenciário quanto no direito de família. Valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço. Obrigada Boa também a quem nos assistiu, a quem ainda está aí nos assistindo. Então tá. Uma boa noite, pessoal. Então. Boa noite, Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Encerrar agora. Tenho certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo e encerrar.